Você já viu uma pessoa ficar endemoniada? Voz alterada, olhos revirados, agressividade e demonstração de uma força sobrenatural. Eu tenho certeza que você já viu alguém assim dentro de uma igreja ou em algum programa religioso que costuma passar na televisão. E realmente essas são algumas das características mais comuns que a gente percebe em quem está possuído pelo diabo. Mas elas não são as únicas. Na grande maioria das vezes, uma pessoa que está debaixo de algum tipo de influência maligna não tem nenhuma dessas reações, dificultando a identificação dessa possessão diabólica. Isso significa que existem muito mais pessoas endemoniadas ao nosso redor do que nós podemos imaginar. No vídeo de hoje eu vou te responder por que você deve saber identificar uma pessoa endemoniada e também eu vou te mostrar algumas características de alguém que está possuído pelo inimigo, mas não aparenta. E antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos começar. A Bíblia ensina que o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E ele também é mestre em disfarces, capaz de se transformar em um anjo de luz para enganar até aqueles que conhecem a Bíblia. Isso significa que nem sempre quem surge gritando por aí, xingando e caindo pelo chão, está realmente possuído pelo demônio, e nem todo mundo que aparenta estar com boas intenções para o nosso lado vem de Deus. E eu quero começar te contando uma história que aconteceu na Bíblia que nos mostra muito bem como isso funciona. No livro de João, capítulo 13, durante a última ceia, Jesus compartilha um momento intenso com seus discípulos. Ele revela que será traído por um deles, dizendo: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Isso deixa todos muito perturbados e eles começam a perguntar: quem é, Senhor? E naquele clima de tensão, Jesus aponta o traidor de uma maneira muito simbólica. Naquela época, era comum considerar uma pessoa importante ao lhe oferecer o primeiro pedaço de comida molhado ao molho. Jesus escolhe esse gesto para indicar Judas Iscariotes como traidor, entregando-lhe esse pedaço de pão molhado. E após entregar aquele pedaço a Judas, Jesus lhe diz: o que você está para fazer, faça depressa. Então, naquele momento, Satanás possui o corpo de Judas, mas ninguém percebe nada, porque Judas não muda o seu comportamento, não começa a falar de forma estranha e nem cai no chão revirando os olhos e espumando a boca. Ele simplesmente sai daquele lugar como se fosse cumprir uma missão dada por Jesus. Isso também nos leva a uma reflexão muito importante. O diabo não deixa de agir só porque tem o nome de Jesus em algum lugar ou com alguém. Nós vemos isso claramente no momento em que o Senhor jejuava no deserto durante aqueles 40 dias. Além disso, o inimigo pode muito bem possuir pessoas que estão acostumadas a andar com Cristo e a falar em seu nome. E o maior exemplo disso na Bíblia acontece com o apóstolo Pedro. Certo dia, em um outro momento do ministério de Jesus, ele estava explicando aos discípulos que precisava ir até Jerusalém, onde passaria por muito sofrimento e acabaria morrendo, mas depois ressuscitaria. E Pedro, que era um dos discípulos mais próximos de Cristo, chamou o mestre em um canto e o repreendeu, dizendo que aquilo jamais aconteceria com ele. Então, Jesus percebeu quem estava falando através da boca de Pedro e respondeu: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus amava Pedro e jamais chamaria o amigo de Satanás se ele realmente não estivesse possuído pelo demônio. Aquela fala disfarçada de preocupação e de boa intenção, na verdade estava tentando influenciar a Cristo a não cumprir o seu chamado de entregar a própria vida para salvar a humanidade. E para te ajudar a entender melhor como a influência demoníaca pode se manifestar nas pessoas de diferentes formas que não sejam daquelas que você está acostumado a ver, principalmente nas igrejas pentecostais e nos programas de TV, eu vou te mostrar alguns exemplos de como o inimigo age na vida de pessoas diariamente. O primeiro tipo de endemoniados, os políticos. Você já percebeu que existem muitos líderes políticos que estão sempre envolvidos em esquemas de corrupção, defendem pautas que vão contra a vida e a palavra de Deus e sempre que podem dão um jeito de promover o ódio e a guerra entre pessoas e nações? Pois é, esses homens e mulheres, na grande maioria das vezes, estão possuídos pelo diabo. Elas foram levantadas pelo inimigo não somente para causar dor, tristeza e sofrimento ao povo, como também afastá-lo da presença e da verdade de Deus. E um exemplo bíblico disso é do rei Saul.
que depois de desobedecer ao Senhor, ele foi atormentado por um espírito maligno enviado por Deus como punição. Esse espírito afetou profundamente as suas decisões, seus comportamentos, levando a tentativas de assassinato contra Davi e decisões de governo muito prejudiciais a toda a nação. O segundo tipo de endemoniados, pessoas com comportamento anormal. Existem pessoas que apresentam comportamentos muito fora da realidade humana, que mutilam seus corpos com argolas e outras peças, fazem tatuagens com símbolos ocultistas, participam de rituais estranhos dentro de cemitérios e matas fechadas no meio da noite. Tudo sem nenhuma explicação lógica. Por mais que digam que estão apenas vivendo um modo de vida diferente das outras pessoas, elas na verdade estão sob algum tipo de influência maligna, mesmo sem perceber. Sabe por quê? Porque um dos objetivos de Satanás é usar o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para escandalizar. Ele possui os corpos daqueles que estão longe da presença do Senhor para tentar mostrar ao Criador que ele detém o poder sobre aquela criatura, fazendo com que ela seja humilhada através da destruição da sua imagem física. E isso aconteceu com aquele rapaz de Gadara, cuja história está registrada em Marcos capítulo 5. Ele vivia isolado em meio aos túmulos, tinha uma força sobre-humana e se cortava com pedras. E tudo isso acontecia porque o seu corpo havia sido possuído por uma legião de demônios que só foram embora depois que Jesus os expulsou. E já que nós estamos falando do corpo, aquelas pessoas que se entregam ao pecado da imoralidade sexual, deitando-se com vários parceiros e nunca se saciando, também estão debaixo de influência maligna e precisam de libertação. O terceiro tipo de endemoniados, pessoas com traços de psicopatia. Irmãos, aqui é muito importante deixar claro que nem todos os casos de psicopatia são frutos de possessão demoníaca. Na verdade, a grande maioria das pessoas que sofrem com algum tipo de enfermidade mental realmente estão doentes e precisam de ajuda. O que eu vou citar aqui agora é algo muito específico e que acontece apenas em algumas situações, ok? Existem pessoas que depois de serem possuídas pelo demônio, perdem totalmente a sua humanidade. Elas deixam de ter empatia, usam a mentira para enganar e atingir os seus objetivos e o pior, são capazes de fazer coisas terríveis sem sentir nenhum pouco de remorso. Eu estou falando aqui de pedófilos, estupradores, assassinos em séries e outros tipos de pessoas capazes de cometer crimes hediondos. Eu já li depoimentos de criminosos que cometeram essas atrocidades, que juraram não se lembrarem de terem feito essas maldades, ou então saberem que agiram sob ordens de forças espirituais malignas. E um exemplo disso na Bíblia é do rei Herodes, que ordenou a matança de crianças de 0 a 2 anos de idade na cidade de Belém. Por mais que as escrituras não mencionem nada a respeito, está muito claro que ele agiu debaixo de uma psicopatia influenciada pelo diabo, que tinha como objetivo matar Jesus, que tinha nascido há pouco tempo. E o quarto tipo de endemoniados, pessoas que reagem de forma negativa à fé. Existem ainda aquelas pessoas que não gostam de ouvir falar de Deus de jeito nenhum. Elas se irritam quando você tenta pregar sobre Jesus para elas, se irritam quando são convidadas a ir para a igreja, se incomodam quando você ora perto delas e até zombam do nome do Senhor sempre que tem alguma oportunidade. Em quase 100% desses casos, essas pessoas estão envolvidas com algum tipo de vício, como a pornografia, o cigarro, as drogas ou o álcool, e também podem ter ligação com o mundo do crime ou a prostituição. Isso acontece porque, como o Salmo 42 diz, um abismo chama outro abismo. E Satanás sabe muito bem disso e se aproveita da situação. Quem viveu esse tipo de possessão foi Maria Madalena. Antes de ser liberta por Jesus, ela vivia uma vida na prostituição. Não há registros bíblicos de que ela vivia uma vida de rejeição à palavra de Deus, porém, para chegar ao ponto de viver em meio a tanta promiscuidade, ela provavelmente rejeitou os ensinamentos do Senhor, virou as costas para a fé e foi viver à sua maneira. Sua transformação após a expulsão dos demônios mostra o poder de influência que esses espíritos tinham sobre a sua vida e o seu comportamento. E antes de terminar, eu quero compartilhar com você um testemunho que eu presenciei que prova que também nem toda aquela pessoa que cai no chão e fica espumando pela boca está verdadeiramente endemoniada. Certa vez, um irmão de oração muito próximo foi chamado até a casa de uma irmã que estava endemoniada. Ela morava sozinha com 4 filhos pequenos e sempre tinha esse mesmo problema. Então, esse irmão me chamou para ir com ele. E quando nós chegamos na casa, o Espírito Santo revelou para esse irmão que a mulher, na verdade, não estava possuída. Ela só estava fazendo cena para chamar a atenção do ex-marido que tinha pedido a separação.
Então, o irmão disse para as pessoas que estavam na casa que antes de começar a orar, o melhor seria chamar o conselho tutelar para ficar com as 4 crianças. Afinal, não tinha como elas ficarem com a mãe naquela situação. Irmãos, na mesma hora, a mulher se levantou, limpou a boca, parou de falar com voz estranha e disse que estava melhor. Por isso nós precisamos orar para que Deus nos dê o discernimento para sempre sabermos como agir nessas situações. Como cristãos, nós somos soldados nessa batalha espiritual e devemos estar preparados para essa luta contra o maligno. Só que nós não devemos lutar com as nossas armas, e sim com a armadura do Espírito Santo, porque é ela que nos dará a vitória. E mais uma coisa, caso você um dia se depare com uma pessoa endemoniada na sua frente, não faça como esses líderes da televisão e converse com o demônio. Você não tem nada para falar com ele. Apenas ore em nome de Jesus, clame pelo poder e pelo sangue dele, cante louvores e repreenda o inimigo em nome de Cristo. Lembre-se que nenhum mal pode resistir ao nome que está sobre todo nome. Então se fortaleça, ore, jejue e peça ao Senhor para te preparar e te capacitar para esse momento. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.